Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 3 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltamos. Nós vamos hoje retomar, então, o novo capítulo, capítulo 19, titulado A Surpresa Sublime. Recordando, meus amigos, que o nosso querido Frederico Figner solicitou no mundo espiritual para conversar com aquele espírito tão renitente, tão duro, que ele chegou a conversar várias vezes na reunião mediúnica, e ele nunca conseguiu fazer com que esse espírito se convertesse. Então ele lembrava desse espírito, solicitou um encontro com esse espírito, e os amigos espirituais, tudo bem, você pode ir, mas você vai acompanhado, né? Porque ele, ainda movido pela vaidade, acreditava que ele ia chegar lá, que ia falar com o espírito, que estaria muito bem, né? E aí, para surpresa dele, o espírito falou verdades tão dolorosas, né? Dizia ao Chico que é 1 litro de amor e uma gota de verdade. Ele colocou 1 litro de verdade e uma gota de amor. Aliás, não teve gota de amor nenhum. E falou tudo aquilo que estava, né? E que era verdade. Ele não falou mentiras. Então isso doeu demais no senhor Frederico Figner, isso mexeu demais com ele, mas de certa forma fez ele fazer uma reflexão. Você imagina, todos nós temos falhas. Eu, Paulo, Marcinha, a Dani, Mateus, todos nós temos falhas, né? Ao decorrer do nosso dia, a gente se estressa, a gente grita, a gente xinga no trânsito, né? A gente às vezes é grossa numa situação. E você imagina você de repente olhar para alguém e alguém falar na tua lata assim: você lembra aquele dia tal? Você fez isso? Você lembra aquele dia tal que você fez isso? Você imagina o que é você estar frente a frente com alguém falando das tuas atitudes, das nossas atitudes? Não é fácil. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, eu participei de um curso com um psiquiatra, Dr. Benedito Barbosa. E ele era grupo de terapia, então era terapia de grupo. E eu me recordo de uma das terapias que a gente ficava em círculo. Ele colocava um dos pacientes no centro e solicitava, a gente já estava ali há um tempo convivendo, e solicitava que cada um olhasse para a gente e falasse o que achava da gente. Só que entre essas pessoas tinha as assistentes deles. E as assistentes dele era programada para falar o que a gente não queria ouvir. Mas que elas perceberam. Porque nós não temos coragem de chegar e dizer: olha, eu vou te contar, mas você é isso, você é aquilo. A gente faz isso. A gente pode até fazer por trás, mas a gente não tem coragem de chegar e falar na lata da pessoa. Então aquelas pessoas ali não tinham coragem, mas ela estava programada para fazer isso. Eu me lembro que era até assistente social aquela moça. E só no final que a gente veio saber que ela estava ali infiltrada e que o papel dela era aquele, entendeu? E, nossa, as palavras que ela falou para mim, aquilo até hoje, quando eu me recordo, né, aquilo mexeu demais comigo, porque mexe com a nossa vaidade e o nosso orgulho. Então, imagina que alguém chegar na tua lata e falar verdades, que não são mentiras, são verdades. Então, isso nos incomoda. E é essa terapia que o senhor Frederico Figner passou, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Vamos fazer nossa prece? Vamos então, meus amigos, numa atitude de amor, de gratidão, elevarmos o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, o amor de nossas vidas, aos nossos amigos espirituais, trabalhadores do Senhor que aqui estão. E sempre, Senhor, o primeiro pensamento é realmente de gratidão, em agradecer por estarmos aqui, pela saúde do nosso corpo, da nossa mente,
pela oportunidade que temos de estudar essa doutrina espírita, que mesmo estando encarnados, aprisionados com a limitação do corpo físico, Senhor, e não lembrando da nossa realidade, muitas vezes estamos na condição de pessoas como se estivéssemos, Senhor, enganadas, porque na verdade a vida física, ela é um engano, Senhor, porque ela não é a realidade. A nossa realidade é a espiritual. A vida física é um aprendizado, é uma escola. Nós nada temos, nem pessoas e nem coisas. Tudo, Senhor, é um material pedagógico para o nosso processo de evolução. A vida é bem transitória e precisamos entender isso. Precisamos aprender a dar valor às coisas certas. Aprender a valorizar o tempo a nosso favor, buscando a nossa reforma moral. Que nessa noite, Senhor, queremos mais uma vez dar continuidade às lições do Senhor Frederico Figner, que nós possamos meditar, aprender com ele, porque nós também iremos desencarnar, também iremos passar por essa prova de fogo. Que a nossa consciência, Senhor, não se envergonhe das nossas atitudes aqui na Terra. Muito obrigada por esse momento e que a tua paz possa nos envolver, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos para o novo capítulo, capítulo 19, a surpresa sublime. Já fizemos uma rápida recapitulação para a gente saber aonde que nós estamos. Então vamos ver o depois, né? O que aconteceu com o senhor Frederico Figner, depois de ter ouvido verdades tão dolorosas daquele espírito que era perverso, né? Mas que não mentiu. Aprender será sempre valioso trabalho para o coração. Aprender será sempre valioso trabalho do sentimento. Coração aí é o sentimento. Então, eu sempre tenho que estar disposto a aprender. Aprender será sempre valioso trabalho para o nosso sentimento. Logo após minha vinda, diz ele, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão, na mesma harmonia, de atividade intensiva a que me consagrara na Terra. Então, quando ele estava na Terra, qual era o trabalho moral que ele realizava? De dialogador. O trabalho dele dentro do movimento espírita, ele conversava com os espíritos sofredores e espíritos perversos. Aí ele diz aqui, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo trabalho de atividade intensiva a que me consagrara na Terra. Trabalho intensivo. Aí ele diz, a luz interior revelada por vários amigos, sem a mínima resta, ou seja, sem o mínimo feixezinho de luz, de claridade, me assinalasse a presença. Então, lembra que o que mais incomodou o senhor Frederico Figner foi o quê? Ele vê a luz do outro, por isso que ele diz, ó, a luz interior revelada por vários amigos. Lembra? Todos os amigos dele tinham luz, inclusive a professora, né? Todo mundo tinha luz. E ele diz, sem que a mínima resta, o mínimo fiozinho de claridade me assinalasse a presença, ou seja, nele tinha pelo menos um fiozinho? Não, mas isso machucou ele, machuca, imagina, ele estava ali no meio de Bittencourt Sampaio, Saião, né? Tantos espíritos nobres trabalharam ali com ele, e de repente ele ali ombreando lado a lado, e de repente no mundo espiritual ele vê todos os amigos dele com luz. Poxa, eu trabalhei ao lado deles,
fiz ali o trabalho, por que eu não acendi a própria luz, né? De claridade me assinalasse a presença, constituíra a primeira evidência a sugerir a modificação de minha atitude mental. Então, assim, o fato dele não ter luz e ver que o outro tinha, e o fato dele ter feito aquele diálogo, isso tudo sinalizou para que ele mudasse a sua atitude mental, que até agora ele não tinha. Até agora ele estava, não vou dizer aborrecido, não, mas ele estava quase que decepcionado. Poxa, mas eu fiz tanto. Ele ainda não tinha feito esse processo de autorreflexão. Ele ainda se sentia merecedor de ter luz. Tipo assim, indignado. Como que eu não tenho luz? Eu trabalhei tanto, foram 30 anos de dedicação ao movimento espírita. Que é isso que a gente tem que entender. O trabalho, ele é um recurso para eu desenvolver o amor. Se eu fizer o trabalho espírita da mesma forma que eu faço o trabalho profissional, sem nenhum envolvimento, só cérebro, muito direto, eu estou perdendo a melhor parte do trabalho, que é o desenvolvimento emocional. Na vida profissional, a gente é muito cérebro, a gente tem que ser muito razão, muito direto. Não dá para agir com o coração muitas vezes, né? Mas dentro do movimento espírita é uma oportunidade que temos de desenvolver o sentimento. Então, como ele era um empresário na vida dele, ele acabou meio que empresariando o centro espírita. Entende? Aí ele diz assim, ó: de que me valeria o demasiado movimento sem probabilidade de realização benéfica? De que me valeria, como eu disse, de que me valeria o demasiado movimento, trabalho, atividade, sem probabilidade de uma realização benéfica? Ali, no mundo espiritual, o serviço pautava-me em linhas diferentes. Dentro de novo, tanto é, gente, que a gente percebe que a gente está tão longe ainda dessa realidade, que a gente, dentro do centro espírita, que é a religião que nos traz maior esclarecimento espiritual, é a religião, é a doutrina que não tem nenhum tipo de algo subentendido. Ela é muito clara para quem estuda, ela é muito clara. E mesmo a gente tendo todos esses recursos, nós mesmos, como espírito e trabalhadores, e muitas vezes dentro da mesma instituição, a gente não se une, a gente se divide para destruir a obra. A gente faz panelinha, a gente não pensa que o trabalho é do nosso Senhor Jesus, a gente não lembra dele, a gente não respeita o Cristo. Então a gente fica querendo fazer do nosso jeito e não do jeito de Jesus. Mesmo nós espíritas. E nisso a gente retarda a nossa evolução e deixamos de fazer a maior caridade, que é libertar a consciência. Está lá no Livro dos Espíritos, estudamos ontem, questão 580, uma coisinha, que é a ação dos Espíritos sobre nós. Então, e isso não é algo específico do Morada Cristã. Isso é algo comum em todas as casas espíritas. E eu falo com conhecimento de causa. Para qualquer casa que eu digo que eu sou uma trabalhadora do Cristo, estou sempre a servir o Cristo em qualquer lugar, em qualquer instituição espírita. Então eu já passei por várias casas espíritas para dar cursos, trabalho, e eu sempre encontro a mesma situação. Trabalhadores disputando-se dentro da instituição. E é muito triste. É muito triste. Porque a doutrina, ela é uma doutrina
maior capacidade de consolar, de libertar a consciência. Ela tem esse potencial e nós, como espírita, não sabemos utilizar isso. E para utilizar, eu tenho que conhecer a doutrina. E para eu conhecer a doutrina, eu tenho que estudar a codificação. Porque é a codificação que vai me dar subsídio para consolar e libertar a consciência. Não é um passe que vai libertar a consciência. Não é a cura de um corpo que vai libertar a consciência. Não é falar com os espíritos que vai libertar a consciência. O que nos liberta a consciência é sentar aqui para estudar a codificação. Séria. Aí você vai despertando. Eu digo que um dos maiores salários que a gente do EOS recebe são as cartinhas, as mensagens que chegam de inúmeras pessoas falando assim: eu não sou mais a mesma pessoa. Mas são muita gente, estou mentindo? Muita gente. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Eles falam a mesma frase, parece que combinaram. Mas isso quer dizer o quê? É isso que a doutrina faz. Reconhece-se verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então, a gente não pode estudar para intelectualizar. A gente tem que estudar para meditar e viver. Não adianta eu rabiscar todo o meu livro, mas eu não estar me esforçando para me tornar um ser humano melhor. Dentro de novo plano, a garantia do êxito permanece exclusivamente no indivíduo, dentro do novo plano. Depende de quê? Exclusivamente dele. Meu impulso de disputar qualquer tarefa esmoreceu. Não é mais fora, agora é dentro. Não é disputar para ser o dirigente, não é disputar para ser o palestrante, não é disputar para ser o coordenador disso, coordenador daquilo. Isso acabou. Agora que ele entendeu que o trabalho é íntimo. Meu impulso de disputar qualquer tarefa esmorecera. Tal como o veículo precisa de combustível para se locomover, necessitava eu do fator, aí ele grifou, qualidade. Esse era o fator que ele precisava, qualidade, para a nova luta em que ingressar. E qual era essa nova luta? A luta o quê? Mística. Então, quando a gente está estudando, que a gente marca, você passa assim, um destacador de texto. Na hora que você está passando o destacador de texto, medita. E tenta lembrar daquilo ali na tua vida. Em que situação você viveu aquilo ali. Isso é meditar no que a gente está estudando. Tal como o veículo precisa de combustível para se locomover, necessitava eu do fator, e esse fator como combustível, qualidade, para a nova luta em que ingressar. Semelhante impressão jazia mal esboçada em mim, quando o encontro com o infeliz perseguidor, agora vem, semelhante impressão de que ele precisava mudar, de que ele precisava fazer uma reflexão, de que ele não tinha a própria luz, ele diz, semelhante impressão jazia, estava nele, mal esboçada, ainda estava mal esboçada, ele ainda estava ali, poxa, eu não tenho luz, o que eu fiz, aonde eu errei? Então ele estava ali ainda nesse processo de reflexão, mas ainda era um esboço. Aí ele diz, o encontro com o infeliz perseguidor, lembra quem era o infeliz perseguidor?
Quem era o infeliz perseguidor? Aquele que ele passou meses conversando na reunião mediúnica, que era um espírito que obsidiava um senhor que era alcoólatra. E ele achava esse espírito muito endurecido. Então, no mundo espiritual, o senhor Frederico lembrou desse espírito que ele atendeu várias vezes na reunião mediúnica e decidiu ir lá, pegou autorização e foi para conversar. E para a surpresa dele, esse espírito era muito mais endurecido do que ele imaginava. E esse espírito falou verdades dolorosas sobre o próprio Frederico Filho. Ele disse: muitas vezes eu te seguia. Depois da reunião mediúnica, eu te seguia e via o que você fazia. E isso acontece com a gente. Quando o encontro com o infeliz perseguidor impôs violentamente dele, desse espírito, ouvira referências amargas que me dilaceraram o ser. Todo aquele que se eleva. Então, quanto mais eu me sinto um espírito já nobre, resolvido, uma pessoa legal, quando eu escuto a verdade, dói muito mais. Ele diz, olha, amargas que me dilaceraram o ser. Entretanto, reconheci tamanho proveito nas reprimendas recebidas, que julguei precioso serviço continuar registrando as impressões das almas perturbadas. Ele diz, aquilo mexeu tanto com ele. Essa é a matéria que ele precisa. Esse foi o tipo de remédio que ele precisa. Aquilo mexeu tanto com ele que ele disse, eu vou continuar fazendo esse trabalho só para eu ouvir o que eu preciso. Então, ao invés dele fugir, ele continuou, porque ele ia continuar pessoas, espíritos apontando as feridas dele. Não é só apontar, é apontar, meter o dedo e machucar de novo. Quem que está pronto? A gente adora que as pessoas joguem flores em cima da gente. Nossa, você é muito legal, nossa, você é isso, nossa, você é tudo. A gente percebe dentro de casa. Vai um irmão teu, uma irmã tua, dizer assim, você é insuportável. Como é que você vai ficar? Você já reparou o quanto você é prepotente? Porque a primeira coisa a gente vai rebater, vai dizer, e tu? Tu acha que tu é o quê? Né? Isso é que a gente faz. E tu acha que tu é o quê? Tem alguma santa? Aí a gente começa a discussão e perde a melhor parte. Então, quando a gente escuta uma crítica, que é difícil a gente escutar, porque as pessoas estão prontas para fazer críticas por detrás. Então, não, a Conceição é isso, a Conceição é aquilo. Mas quem tem coragem de chegar na frente da Conceição e falar? Por que a gente não tem essa coragem? A pessoa mais interessada é a Conceição. Não é verdade? Então a gente é hipócrita. Nós não temos essa coragem. A gente fala por detrás, mas a gente não fala pela frente. E no mundo espiritual, esse tipo de irmão não tem papo na língua, não. A gente escuta às vezes na reunião mediúnica. Às vezes é verdade. Às vezes é o médium aproveitando para mandar recado. Né? Então é complexo. Então, o bom no mundo espiritual, de espírito para espírito, é que não tem intermediário. E o que ele fala é verdadeiramente, porque quando a gente está encarnado, a gente consegue dissimular para nós mesmos. No mundo espiritual, a gente não consegue dissimular. A gente está frente a frente com a nossa realidade. Não tem máscara.
Depois, então, não seria esse o recurso de traçar. Então, ele diz assim: julguei precioso o serviço continuar registrando as impressões das almas perturbadas a meu respeito. Eu vou continuar. Vou voltar lá com esse mesmo espírito e continuar, meu amigo. Me fale mais aí dos meus erros. Não seria esse o recurso de traçar com segurança o meu próprio plano de realizações vindouras? Não é aí que eu tenho que trabalhar? Não é aí que eu vou me aperfeiçoar? Como é que seria no dia a dia? Então vamos dizer que eu estou trabalhando ali com a Marcinha lá na cozinha. Né? Aí a Marcinha teve uma atitude, ela falou alguma coisa e eu não gostei. O problema é de quem? É meu. E eu tenho que resolver isso dentro de mim. Meu Deus, a Marcinha só foi falar que o feijão que eu estava fazendo estava errado. Ela falou que tinha que fazer assim. E isso me incomodou. Eu estou extremamente irritada porque ela deu pitaco no meu feijão. Logo o meu feijão que é tão gostoso. Sabe? Então você tem que resolver isso dentro de ti. Aí, mas Conceição, o que tu está te incomodando? E a gente vai chegar numa coisinha chamada o quê? Vaidade. É por isso que os Espíritos falam que essa é a maior ferida da humanidade, é o orgulho e a vaidade. Todas as nossas brigas, elas estão em torno de orgulho e vaidade. E o orgulho e a vaidade impedem a minha evolução. Porque o orgulhoso e o vaidoso, ele vai sempre justificar. Ou ele justifica, ou ele transfere a culpa para o outro. Ele não assume. Porque para assumir, para eu dar uma palmatória, para eu falar, eu estou errado, isso precisa de humildade. E só gente grande faz isso. Só gente grande diz: eu errei. Só gente grande chega e diz: me perdoa. Depois da morte, o julgamento, por mais desagradável, é uma bênção. Depois da morte, o julgamento, o Espírito, o que ele fez? Ele julgou. Por isso aqui tem uma passagem que nosso Senhor Jesus diz assim, eu não me recordo agora, me perdoa, não posso nem citar, mas ele diz: tenha cuidado para que não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao sacerdote, né? Faz todo um processo assim, né? Enquanto está a caminho com ele, para que não entregue ao juiz, né? Então, olha aqui a situação. Olha aqui a situação. Então, depois da morte, o julgamento, por mais desagradável, é uma bênção. Dói, mas é uma bênção. Pouco a pouco entendi que era necessário ouvir com humildade. E aí, o que é ouvir com humildade? O que vocês acham? Ouvir sem refutar. O que mais? Parar para refletir. O que mais? Reconhecer que quem está falando está certo. Meditar. Né? Então, é sair da posição de autoritarismo. Sair dessa posição. Ouvir com humildade, né? O contato direto com... Então, eles pouco a pouco entendi que era necessário ouvir com humildade a fim de agir com proveito. Quando eu escuto com a humildade, vou ouvir. Você realmente tem razão, eu vou pensar nisso. Me perdoe.
a fim de agir com proveito. Porque aí eu pego o feedback. Porque, gente, ninguém evolui trancado dentro de um quarto. A evolução, ela só ocorre em sociedade. Só. Porque a única forma de colocar em prática aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensina é conviver. Sozinho ninguém evolui. Ninguém. E a gente ainda adoece. Porque nós somos feitos para viver em sociedade. O contato direto com um obsessor vulgar, ou seja, comum, aclarara-me a consciência. O contato que ele teve com aquele obsessor comum despertou a consciência dele, que até então ele não tinha. Quem foi que teve coragem? O Bittencourt Sampaio teve coragem de chegar com ele e dizer: também, o Frederico? Tu não tem luz porque eu vou te contar. Tu era muito prepotente, cara. Você imagina Bittencourt Sampaio fazendo isso? É por isso que a gente tem contato com espíritos inferiores, que é para mostrar a nossa ferida. Sabe aquela pessoa que te tira do sério? Aquele cãozinho. Ele está sinalizando que você também é um cãozinho. É por isso que a gente convive com espíritos inferiores como nós. Então, o Bittencourt Sampaio jamais vai chegar para mim e vai dizer: Conceição de manca. Presta atenção. Mas o espírito obsessor tem coragem de chegar encarnado ou desencarnado. Aquela briguinha dentro de casa, essa briguinha em família, esse é um sinalizador. É alguém dizendo aí, né, cara? Olha aí a tua ferida. O contato direto com o obsessor comum aclarara a minha consciência, salientar a ele, o espírito, as sombras que ainda me envolviam e que os abnegados amigos da primeira hora velavam, movido de piedade evangélica. Então, assim, enquanto os primeiros falaram alguma coisa, não, velavam, ficaram ali quietos. Ninguém falou nada. Ah, eu não tenho luz. Não, meu irmão, isso é assim mesmo, é no início, tal. Porque é espírito superior, espírito nobre. É por isso que ele diz assim: então, quem é que eu estou precisando? É conviver com os nobres ou com os inferiores? Porque com eles eu estou aprendendo muito mais. Com eles eu estou aprendendo muito mais. É imprescindível evitar a precipitação e meditar antes de atacar novas obras. O que ele está querendo dizer? Antes de você se arvorar a fazer um trabalho que você não tem competência para isso, porque o propósito do trabalho é me tornar um ser humano melhor. Então eu tenho que avaliar o trabalho que eu estou fazendo na casa espírita para ele. Senhor, vamos pegar aqui as meninas lanchonetes. Qual é o comportamento ali que vocês mais exercitam? Vocês já pararam para pensar? Quem trabalha lá? Quem trabalha lá? Acho que elas são as pessoas. Paciência. Por que a paciência? Em que momento você acha que você tem que exercitar a paciência? Enfim, há situações, por exemplo, de um certo pedido, que a gente vai, leva e a pessoa não é desse jeito. Aí vai a segunda vez, exercer a paciência, a gente leva o pedido a segunda vez, a terceira, nunca está perfeito. E aí você se percebe o quê? O burlamento da... Presta atenção, calma. A primeira coisa nós temos que aprender a ouvir o colega. Vamos lá, continue. Pois é insatisfação no serviço, não da minha parte, é a pessoa que está no serviço. Quando ela diz não da minha parte, é a pessoa, ela está fazendo um processo de renovação? Não. O mecanismo de defesa está acionado. Está acionado. Então o problema é do outro, a insatisfação é do outro, não tem nada a ver com isso. E na verdade o outro é um sinalizador, mostrando o quê? Que está faltando para ela a paciência, está
faltando para ela a compreensão. Então, a melhor parte do trabalho ela está perdendo. Não é uma empresa aquilo ali. Aquilo ali é uma oportunidade que Jesus está nos dando de desenvolver sentimentos nobres dentro da gente. Então, se ela está aqui segunda e terça atendendo, ela está segunda e terça perdendo a oportunidade. E sai daqui do mesmo jeito. É por isso que todo trabalho espírita, a gente tem que dar uma parada e vamos. Não é fazer o balanço de quanto vendeu, isso a gente faz na empresa. Aqui é o balanço, finalizou, vamos fazer a nossa prece e vamos. Como é que você está? Qual foi a dificuldade que você encontrou hoje no trabalho? Você se irritou? Então vamos ver, vamos ler uma página do Evangelho. Você está entendendo? Então todo o trabalho espírita ele tem que ser voltado para o nosso desenvolvimento moral. Porque lanchonete tem em qualquer lugar. Só que essa é a do Cristo. Entende como nós na casa espírita não estamos atentos do trabalho que deve ser realizado? Então aquilo ali é uma oportunidade para eu me aprimorar. Ajuda, recursos que ajuda a casa, claro, mas não é esse o propósito. Então vamos nos reunir, vamos conversar, vamos fazer uma roda de conversa, 25, 30 minutos no final da atividade. Vamos ver como é que foi. Senão ela vai continuar, vai estar perdendo tempo. Se ela desencarnar hoje, nós vamos rir na cara dela. Até se eu não vi, ela tô lá, toda impaciente, falando mal ainda dos clientes. Que tipo de espírita tu é? E a gente não vai rir ouvindo isso. Entende? Vocês entendem como uma coisa funciona e a gente não se apercebe? Aí é uma oficina. Por isso a necessidade de no final do trabalho, vamos sentar e vamos conversar. Agora, se alguém fala alguma coisa, você sai com raiva, o que adiantou? Que trabalho do Cristo é esse? Esse é o trabalho do cão. É sério. É o cão fazendo com que você saia pior do que chegou. O trabalho do Cristo, ele tem que nos proporcionar alegria e desenvolvimento moral. Então vamos sentar e vamos conversar. O que Jesus diz? Confessai-vos uns aos outros. Olha, me incomodou profundamente o jeito que tu falou, me perdoa, estou aqui com uma raiva. E ali, vocês sendo honestos uns com os outros, conseguem resolver isso. Parte de você. Então, para isso o grupo tem que ser respeitado. Então a outra, de repente, a outra pessoa vai dizer, sabes que eu fiz e nem me percebi, me perdoa. Eu vou ficar mais atenta. Então, aí sim, vocês estão se auxiliando um ao outro para desenvolver. Agora você vai e fica chateada. Aí sabe, não trabalhar aqui não. É por isso que a gente não pode pegar pessoas que estão chegando à instituição e enfiar no trabalho. Você já acham que o passe tem que ter mais experiência? A lanchonete também. Porque o passe eles trabalham em silêncio, todo mundo entra calado. Lá não. Lá é muito mais difícil. Entende? Então, às vezes a gente acha que os trabalhos mais simples são simples. Não são. Não são. Então, todo o trabalho da casa espírita deve ser visto como um instrumento, uma oficina para o meu aperfeiçoamento moral. Se isso não acontece, ele não é um trabalho espírita, é um trabalho profissional. Vamos parar aí? Ele finaliza, só o finalzinho. O contato direto com o obsessor vulgar aclarava minha consciência, salientar a ele as sombras que ainda me envolviam e que os abnegados amigos da primeira hora velavam, movidos de piedade evangélica, porque os amigos da primeira hora ninguém contou. É imprescindível evitar precipitação e meditar antes de atacar
novas obras, que era aquilo que nós estávamos conversando. Foi bom, gente, né? Eu tenho certeza, eu peguei aqui o exemplo da cantina, porque nós temos aqui bastante trabalhadoras, né, que são responsáveis, né? Tereza, mas a Namico está, né, Namico? Tem a Sandra, a Elaine, a Dani, né? E por que eu trouxe o exemplo? Para que a gente possa pensar nos demais trabalhos dentro da instituição. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Que é isso que a gente tem que entender. O trabalho, ele é um recurso para eu desenvolver o amor. Se eu fizer o trabalho espírita da mesma forma que eu faço o trabalho profissional, sem nenhum envolvimento, só cérebro, muito direto, eu estou perdendo a melhor parte do trabalho, que é o desenvolvimento emocional. E mesmo a gente tendo todos esses recursos, nós mesmos, como espírito e trabalhadores, e muitas vezes dentro da mesma instituição, a gente não se une. A gente se divide para destruir a obra. A gente faz panelinha. A gente não pensa que o trabalho é do nosso Senhor Jesus. A gente não lembra dele, a gente não respeita o Cristo. O que nos liberta a consciência é sentar aqui para estudar. A codificação séria. Então, quando a gente está estudando, que a gente marca, você passa assim um destacador de texto. Na hora que você está passando o destacador de texto, medita. E tenta lembrar daquilo ali na tua vida. Em que situação você viveu aquilo ali. Isso é meditar no que a gente está estudando. A gente percebe dentro de casa. Vai um irmão teu, uma irmã tua, dizer assim, você é insuportável. Como é que você vai ficar? Então, quando a gente escuta uma crítica, que é difícil a gente escutar, porque as pessoas estão prontas para fazer críticas por detrás. Então, a Conceição é isso, a Conceição é aquilo, Mas quem tem coragem de chegar na frente da Conceição e falar? Gente, ninguém evolui trancado dentro de um quarto. A evolução, ela só ocorre em sociedade. Porque a única forma de colocar em prática aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensina é conviver. Sozinho ninguém evolui. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, meus irmãos, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de esclarecimento, de meditação e reflexão em torno desta doutrina que o Senhor nos convidou
lembrando que nós somos os trabalhadores da última hora. Graça te damos, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.